A gente conversa agora com o CEO da Quest, o cientista político e professor, o Felipe Nunes. Felipe, boa noite, muito bem-vindo. Mona Lisa aqui mais uma vez na véspera com você. Eu espero que você não engasgue hoje, Felipe. No primeiro turno você engasgou, não voltou. Minha mãe me perguntou, todo mundo, o que aconteceu com aquele rapaz? Eu falei, tá tudo bem. Boa noite, me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa. Prazer te ouvir de novo, te ver de novo. Eu aquele dia arrumei uma tosse e não parava. Peço desculpas, foi Imagina! Coisas de programa ao vivo. Eu estou brincando com você. Eu quero que você sinta-se absolutamente à vontade. Vamos lá. Bom, então, Mona Lisa, a gente precisa falar sobre os levantamentos, eles são absolutamente fundamentais. Estava vendo agora há pouquinho, Felipe, você tuitou, é isso? Agora há pouquinho, tem quase uma hora, dizendo que é a primeira vez que a série histórica da Quest capta um empate técnico entre os candidatos. Eu quero te ouvir sobre a importância dessa captação e também, numa publicação anterior, você dizia que 70%, se eu não me engano, dos dados foram coletados, então, pós-debate de ontem à noite. É isso mesmo, Ana Lisa. Então, primeiro, domingo é dia de clássico, de jogo importante, de todo mundo com camisa na rua. Eu acho que esse é o sentimento que o brasileiro vai amanhã para as urnas, como um clássico, né? Muito disputado, partida decisiva, em que as torcidas dos dois lados vão estar muito mobilizadas, vão estar muito engajadas, e os resultados das pesquisas de hoje apontam que Lula continua tendo uma probabilidade maior, né, de vencer a eleição, mas num quadro em que o Bolsonaro recuperou muito espaço nestes últimos dias, né? A pesquisa da Quest foi feita entre ontem e hoje, a maior parte do campo feita hoje, e mostrando essa aproximação, né, essa recuperação do Bolsonaro, principalmente no Sudeste. A gente não vê muita diferença no Nordeste, por exemplo, no Centro-Oeste e Norte. No Sul, a gente vê um crescimento do Bolsonaro e esse também distanciamento no caso do Sudeste. Então vem, acho que a melhor definição vem jogo grande aí, né, vem um grande Fla-Flu, um grande Atlético Cruzeiro, nessa reta final, o presidente Bolsonaro que conseguiu aproximar o jogo, se mostrar mais competitivo do que quando a disputa começou. Eu acho que é isso que as pesquisas estão mostrando. Sem dúvida. O Gustavo Uribe chega também no papo, por favor, Uribe. Tudo bem, Felipe? Boa noite. A campanha de Jair Bolsonaro tem tentado fatos novos de última hora para ver se consegue crescer um pouquinho. O salário mínimo de R$ 1.400, anunciado ontem, ainda não explicou como vai viabilizá-lo, porque não está nem na peça orçamentária, nem o presidente Jair Bolsonaro conseguiu explicar. Mas agora saíram nas redes sociais do presidente 22 propostas para o país. É um documento que estava guardado para ser divulgado há 2 semanas. Resolveram divulgar hoje, porque as pesquisas internas apontam que ainda há um favorecimento ao Luiz Inácio Lula da Silva. E faz alguns acenos ao centro, fala que ele não vai aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal, diz também que não vai interferir nos veículos de imprensa. Esse tipo de anúncio agora, a menos de 24 horas para o início da eleição, faz diferença pela sua experiência em eleições? Uribe, essa pergunta é muito importante porque ela me permite falar de dois elementos que eu acho que precisam ser incorporados na lógica da análise política no Brasil. O primeiro deles é que na política não tem tempo. Essa variável, vai dar tempo ou não vai dar tempo, isso não é uma variável política. Isso às vezes é utilizado no folclore da política. Se tivesse mais uma semana alguém viraria e tal. Mas propriamente dito, não é assim que funciona. As pessoas mudam de opinião e cada vez mudam mais. As opiniões das pessoas estão mais voláteis, as atitudes das pessoas estão mudando de maneira mais curta. O presidente Bolsonaro desde 2017, eu venho falando isso, ele é o primeiro presidente digital da história do Brasil. Sim. O Bolsonaro não dá coletiva de imprensa, ele faz um tweet, o Bolsonaro não emite uma nota para a imprensa, o Bolsonaro lacra, né? Ou seja, ele entende como funciona essa lógica digital, acho que melhor do que qualquer outro nome no país, embora haja outros nomes surgindo por aí. Por que eu estou contando isso, Uribe? Porque esse tipo de ação, os R$ 1.400 de última hora, as propostas, elas são próprias de um candidato que acredita
que por meio das redes sociais, onde a campanha não acaba, né? Isso é interessante porque a campanha de rádio e TV, Mona Lisa, acabou, né, oficialmente, mas na internet ela continua funcionando de uma maneira impressionante, para o bem e para o mal dos candidatos. Então, a estratégia de Bolsonaro é exatamente nesse momento continuar gerando mobilização, continuar gerando engajamento e, com isso, tentar atrair para si alguns desses eleitores que ainda estão indecisos. Na pesquisa de hoje, Uribe, só para te dar um exemplo, eu até vou pegar os números aqui, a gente perguntou, né, a gente encontrou 5% de eleitores que ainda se dizem indecisos. Olha que coisa, né? E aí a gente resolveu forçar um pouco a barra e perguntar, tudo bem, mas se você tiver que decidir hoje, já que a eleição está chegando, né, para onde você iria? Ninguém olhou para esse dado ainda, então vou dar exclusividade aqui para a CNN. Favor. Dos 5%, 1,4% vão para o Bolsonaro, 1,25% vão para o Lula, 1,75% branco e nulo. Ou seja, 0,6% vão para branco e nulo, 1,75% continuam em cima do muro. O que esses dados indicam? Você tem um pouquinho mais desse 5% indo para o Bolsonaro, uma outra parcela para o Lula, o restante indo para o branco e nulo, ou seja, numa eleição tão apertada, numa eleição que vai ser definida no detalhe, no olho mecânico, né, naquele olhar cuidadoso, qualquer 1% de uma população eleitoral tão grande como a que a gente tem no Brasil, é claro que pode fazer a diferença. Sem dúvida. Yuri Pita, chega no papo também. Vamos fazer rodadas, já que ele disse que não engasga hoje aqui com a gente. Brincadeirinha, Felipe. Diga, Yuri. Obrigado, Mona. Boa noite, Felipe. Sempre bom estar contigo aqui no ar. Deixa eu te fazer uma mesma pergunta que eu acabei fazendo para o Antônio Lavareda mais cedo, junto com o Evandro Cini, que é o quanto a abstenção ganhou a atenção de todas as campanhas e o teu instituto, o exemplo do IPESP do Lavareda, tentou aferir ali o eleitor que de fato vai para as urnas expressar a sua opinião. A opinião é o que vocês captam, que é o instrumento dos likely voters. E, ao mesmo tempo, você estava falando com o Uribe sobre engajamento. Como é que você imagina o comportamento desses dois fenômenos? A questão da abstenção, historicamente, o segundo turno tem menos eleitores do que o primeiro. Será que dessa vez teremos uma redução menor do que em outras eleições, porque o eleitor vai estar mais engajado? Ou, a despeito desse engajamento, a gente tende a manter a mesma tendência ali de ter menos eleitores comparecendo às urnas no segundo turno de uma forma significativa? Obrigado pela pergunta. Yuri, que é o John King da CNN Brasil, né? Tá arrebentando no Magic Wall. Muito bom! Ô Yuri, tradicionalmente a gente tem uma eleição em que a abstenção se repete do primeiro para o segundo turno, com um aumento gradual, justamente porque há muitos estados em que não há a eleição de segundo turno para governo, para além, claro, do fato de não termos as eleições para deputado estadual e federal. Então, normalmente, o que se espera é um aumento da abstenção. Esse ano, a minha estimativa, Yuri, é que esse aumento seja pequeno, tá? Porque a gente está, de fato, vivendo uma eleição muito polarizada, uma eleição decisiva na opinião das pessoas, uma eleição que movimenta o coração, a mente das pessoas, uma eleição que começou há muito tempo, né? Trata-se de um desfecho de um filme de longa duração, né? Um daqueles filmes tipo Poderoso Chefão, longo tempo, 3 capítulos, grandes, ou seja, muita ação, muita aventura ao longo de todo esse processo. Então, a minha estimativa é de que a gente vai ter aí uma abstenção parecida com a do primeiro turno, até porque a abstenção no primeiro turno, boa parte dela, Yuri, me parece ser explicada por uma questão estrutural. Se a gente olha para o mapa da abstenção no Brasil, a gente percebe que os lugares onde a abstenção foi maior é justamente onde a gente vê população de mais baixa renda que saiu para trabalhar em grandes cidades, em grandes centros por conta da pandemia e acabou não mudando seu título dessa localidade. Então, essa questão estrutural é difícil de ser modificada, né? Até porque é caro voltar para casa só para ir votar.
Eu espero que a abstenção mas aí a gratuidade, mas aí a gratuidade do transporte público conta bastante, né? Nós estamos falando de, se eu não me engano, mais de 300 cidades que vão ter gratuidade do transporte público. No estado de São Paulo está tudo gratuito, né? Isso pode influenciar, já emendando nessa questão também do Yuri que você apontava, Felipe, o que você acha? Então, Mona Lisa, a gente só tem que entender que boa parte da gratuidade está sendo dada dentro da cidade e não entre as cidades. Ou seja, se essa questão estrutural da mobilidade urbana fosse a questão principal, eu acho que isso vai ajudar, né? Dentro das cidades, é claro, as pessoas vão ter mais facilidade. Mas entre cidades, eu acho que essa questão não está resolvida. Por isso eu acho que a abstenção vai estar no mesmo patamar, um pouco para cima, não mudando tanto o padrão que a gente observou nesse primeiro turno. Tem mais uma questão, Uribe? Eu queria perguntar sobre Minas Gerais, como a Genial Quest observou, se houve uma mudança muito grande do que foi visto no primeiro turno, pelo menos nesse último levantamento feito pela Genial. Então, a gente não podia perder a oportunidade. Nós fizemos, né, Uribe, uma série histórica muito grande. Fomos, acho que o único instituto do Brasil a fazer uma série histórica de pesquisa presencial desde julho do ano passado. Inclusive por isso que a gente consegue ver como se desenvolveu a avaliação de governo, como é que se desenvolveu a rejeição dos candidatos. Ou seja, tem uma série de indicadores que a gente tem uma longa, né, trajetória que permite aí fazer algumas análises interessantes. No caso de Minas Gerais, a mesma coisa. A gente chegou a fazer 7 ou 8 rodadas em Minas. Nesta semana que se passou, a gente publicou um resultado de estabilidade em Minas, uma distância de Lula em relação a Bolsonaro. Esse dado foi muito importante, por quê? Porque muito se especulava se Bolsonaro teria ultrapassado Lula no estado, que é o mais importante do país, não é porque eu sou mineiro, mas porque, politicamente falando, é muito relevante o segundo colégio eleitoral, o colégio que é o swing state brasileiro, né? Aquele em que nenhum presidente foi capaz de vencer a eleição nacional sem vencer em Minas. Então, Uribe, a minha análise, projetando os resultados da Quest, nessa pesquisa contratada pela Genial, é a de que a gente vai ter um aperto, né, uma aproximação do Bolsonaro também em Minas, ou seja, ele vai melhorar o seu desempenho no Estado, mas a gente não consegue captar, neste momento, ainda uma virada do presidente Bolsonaro em Minas Gerais. Ou seja, aproxima, o Zema consegue fazer um papel importante nesse caso, né, que é de melhorar a competitividade do Bolsonaro em Minas, mas eu não tenho estimativas probabilísticas de virada aqui no estado. Yuri? Bom, o que é bom de a gente entrevistar o Felipe, Mona, é que além de entender muito de pesquisa, de ciência política, também tem um bom gosto cinematográfico. Citou para mim nada menos do que o melhor filme da história do cinema, que é a trilogia do Godfather. Ô Felipe, pegando carona no Uribe, você falou de Minas. Que outros estados que a gente deve ter uma atenção especial amanhã, não só claro, nas corridas estaduais, os que têm segundo turno, é claro que naturalmente a gente vai olhar, mas para eleição presidencial, além dos grandes estados, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, quais outros estados que você também considera que podem ser chave para o resultado final dessa corrida? Olha, Yuri, você já citou, né, São Paulo, Minas e Rio, o que eu gosto de denominar como o Triângulo das Bermudas, onde a confusão acontece no país. O Nordeste está muito sedimentado como uma região vermelha, o Sul e Centro-Oeste muito sedimentados, cristalizados como regiões azuis, né, onde o antipetismo é maior. No caso do Nordeste, você tem um antipetismo menor. E aí, obviamente, nós temos que olhar para São Paulo, Minas e Rio. Eu confesso que vou estar de olho em São Paulo, porque estou muito curioso para ver como vai se dar nessa reta final no estado mais importante aí do ponto de vista de número de eleitores, que é São Paulo. Mas tem 2 estados, Yuri, que eu estou particularmente curioso e confesso que vou estar ali, aliás, vou estar aí na CNN acompanhando com vocês. Primeiro a Bahia. Sim. Por quê? A Bahia é um estado que não só tem uma competição muito interessante. A primeira pesquisa, Mona Lisa, que a Quest publicou nesse ano na Bahia, dava o ACM Neto com 65% de intenção de voto e o Jerônimo com 2%. Ao longo das pesquisas, a gente foi mostrando a aproximação do Jerônimo.
Ou seja, ali tem uma história muito interessante, seria a terceira vez na história da Bahia em que os candidatos petistas fariam essa virada, mas isso tem um quê de curiosidade para a eleição presidencial. Qual é o quê? É o fato de que Lula precisa que a Bahia tenha uma distância muito grande, dê a ele uma vitória muito grande e, ao mesmo tempo, dê a ele muito voto. Ou seja, a abstenção na Bahia tem que ser pequena e a distância, a vantagem de Lula para Bolsonaro precisa ser grande, porque isso é o que garante hoje ao Lula, de fato, essa vantagem, mesmo que cada vez menor, em relação ao Bolsonaro. O outro estado é o Rio Grande do Sul. No sul do Brasil, Paraná e Santa Catarina estão consolidados como estados bolsonaristas, Yuri. Mas o Rio Grande do Sul, embora o Bolsonaro tenha vantagem, a gente viu ao longo da disputa momentos de acirramento, momentos em que o Rio Grande do Sul, em que o Lula se aproximava do Bolsonaro, em algumas pesquisas chegou a ultrapassar por alguns momentos, ou seja, estou muito curioso para ver o que vai acontecer lá. Por quê? Porque o Bolsonaro também precisa, assim como o Lula na Bahia, ele precisa que a abstenção seja pequena no Rio Grande do Sul e a quantidade de votos seja grande para que ele tente, com uma distância aí em relação a São Paulo, tente virar esse jogo, o que hoje, eu repito, é improvável, mas não é impossível. Ô Mona, para dar os números que o Felipe citou aqui, que estão abertos aqui na planilha. Na Bahia, a vantagem de Lula para Bolsonaro foi de mais de 3 milhões e 800 mil votos. Foi a maior vantagem que um estado deu para outro, de um candidato para o outro. E no Rio Grande do Sul, que o Felipe mencionou, a vantagem de Bolsonaro para Lula foi de 438 mil votos, pouco mais de 438 mil votos, ou seja, uma outra proporção. E aí o que é curioso é que o Rio Grande do Sul, tirando o Distrito Federal, que é como se fosse uma cidade capital e não um estado propriamente dito, e o estado de São Paulo, e curiosamente o Amapá, o Rio Grande do Sul é o quarto estado que mais teve voto que foi para outros candidatos que não Lula e Bolsonaro, que teve quase 9% dos votos válidos foram para Simone Tebet, Ciro Gomes e outros candidatos. Sobre nada Felipe, nada como ter o John King com a gente, né, Mona Lisa? Maravilhoso. Eu disse, eu não preciso me esforçar muito quando eu estou com esse tipo de companhia aqui. É facinho. Aliás, meninos, eu gosto de chamá-los de meninos, tudo bem, né? Para os três, né? Claro. Tenho certeza que sim. Ó, vamos lá. Mona Lisa, você pode chamar a gente do que você quiser. Adoro isso! Ô, Felipe, vamos lá. Sobre essas possibilidades de mudança de voto ou de aceitação de um candidato, até nos números que você passou a gente para agora há pouquinho, claro que você é um cara que acompanha tudo, você está vendo o episódio envolvendo a deputada Carla Zambelli, né? O presidente Bolsonaro tuitou agora há pouquinho, às 8 horas, 8 horas? Não, 7 horas, 7h14 da noite. É preciso compreender aqueles que ainda não decidiram e lhes oferecer segurança para que façam a melhor escolha para o futuro de nossa nação. Mais do que promessas vazias e abstratas, o Brasil precisa de um caminho sólido, pautado em ações concretas e, sobretudo, em princípios. Por que eu estou citando essa publicação do presidente Jair Bolsonaro de agora e sobre o fato envolvendo a deputada? Porque no debate de ontem o presidente fez de tudo ali para fugir do vínculo com Roberto Jefferson, né? E o quanto esse discurso armamentista, mais bélico, afugenta as mulheres que podem fazer a diferença nesses principais colégios eleitorais. Esse contexto de agora, você acha que pode ter algum peso, independentemente de como isso vai reverberar de um lado ou para o outro? Eu digo, para o eleitor, realmente, Felipe, ou não? Está muito em cima. Olha, Mona Lisa, nesse contexto do que a gente chama de política pop, em que o eleitor está buscando se entreter com a política, mais até do que se informar em alguns momentos, esse caso da deputada federal Carla Zambelli é um prato cheio para que a oposição utilize esse fato, esses vídeos, né, a repercussão que já há nas redes sociais para criar uma movimentação de engajamento contra o presidente. Por que eu digo isso, Mona Lisa? Há 2 semanas, pouco mais de 2 semanas, a Quest, também nesse conjunto de pesquisas que é feita
contratados pela Genial Investimentos, a gente resolveu fazer algumas perguntas de valores e atitudes políticas. E sabe o que mais me chamou a atenção? O único tema em que o eleitorado do Bolsonaro está dividido é justamente o tema das armas. Ou seja, a grande maioria dos eleitores do Lula é completamente contra qualquer tipo de facilitação à posse e compra de armas, e metade do eleitorado de Bolsonaro também tem essa mesma atitude. Ou seja, é algo que divide o eleitorado. Quando a gente analisa aborto, isso não é verdade. A grande maioria do eleitorado do Bolsonaro é contra o aborto. Quando a gente analisa a questão da demonstração de afeto entre pessoas do mesmo sexo em lugares públicos, a gente vê que a grande maioria do eleitor do Bolsonaro é contra esse tipo de ação, discorda. Quando a gente olha para a questão da redução da maioridade penal, a grande maioria do eleitorado bolsonarista é a favor. Ou seja, há grande unidade, há grande coesão nesses temas. Mas em relação às armas, isso não é verdade. As armas dividem o eleitor dele e, adivinha você acabou de dizer isso, né? Os dados confirmam a sua hipótese, Mona Lisa. O eleitor do Bolsonaro que mais tem medo, que mais discorda dessa questão das armas, é exatamente o público feminino. Então, esse caso de hoje é um caso que, bem explorado na internet, é claro, pode aumentar a rejeição do presidente e lhe causar aí um ponto, né, 0 ponto alguma coisa, que, como eu disse, é decisivo no momento desta eleição. Felipe, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Bom, você volta amanhã, mas essa véspera com tanta análise e conteúdo, sem dúvida, faz toda a diferença. Muito obrigada, bom trabalho para você amanhã. Obrigado, bom trabalho para todo mundo e até amanhã. Bom voto para todo mundo. Exato, obrigada Yuri Pita e também Gustavo Uribe que participaram comigo dessa entrevista.